Eu sempre soube que ele era o amor da minha vida. Desde o dia em que nos conhecemos, cada olhar, cada toque, cada palavra parecia confirmar o que eu já sentia no fundo do meu coração. Ele era o homem que Deus havia colocado no meu caminho. Estávamos juntos há 3 anos. 3 anos de risadas, viagens, mensagens de boa noite e planos que na minha cabeça só poderiam culminar em um casamento. Eu imaginava nosso futuro com uma clareza quase assustadora. A casa que escolheríamos, os filhos que teríamos, até o cachorro que ele insistia que queria adotar. Mas o pedido nunca veio. No início, eu achava que ele só estava esperando o momento certo. Talvez quisesse juntar mais dinheiro ou planejar algo especial. Mas então, na semana passada, ele me chamou para conversar. Ele disse que precisava de espaço, que as coisas entre nós tinham mudado, que ele não via mais o futuro que eu tanto sonhava. Eu fiquei em silêncio. Não chorei, não gritei, não implorei, apenas sorri, com aquele sorriso que ele sempre dizia ser a coisa mais bonita em mim. E disse: Tudo bem, eu entendo. Mas eu não entendia, eu não aceitava. Os dias seguintes foram um borrão. Eu não conseguia comer, dormir ou pensar em outra coisa. Ele não podia simplesmente terminar assim. Não depois de tudo que vivemos. Não depois de tudo que eu fiz por ele. Foi então que eu tive uma ideia. Uma ideia que parecia insana, mas que na minha mente fazia todo sentido. Eu só precisava de uma chance de fazê-lo perceber que ainda me amava. E para isso, eu precisava estar perto dele, mostrar que ainda era a pessoa que o conhecia melhor do que ninguém. Então, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu sei que as coisas estão confusas, mas eu queria te ver, só como amiga. Posso passar aí amanhã? Ele respondeu quase que imediatamente: Claro, vai ser bom conversar. No dia seguinte, eu fui à casa dele com um sorriso no rosto e um plano na cabeça. Ele me recebeu com aquele olhar que sempre fez o meu coração disparar. Conversamos como dois amigos. Eu ri das piadas dele, comentei sobre o trabalho. Enquanto ele estava na sala, mexendo no celular, eu fui para a cozinha. E cada detalhe daquele espaço parecia me lembrar de nós dois. As xícaras que compramos juntos, o aroma do café que ele sempre fazia nas manhãs preguiçosas de domingo, até o imã de geladeira que trouxe de uma viagem que fizemos para o litoral. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava o café. A ideia parecia absurda, mas eu estava convencida de que era necessária. Peguei o pequeno frasco que estava na minha bolsa com aquele líquido avermelhado que eu tinha coletado no dia anterior. O meu coração batia tão forte que eu achei que ele poderia ouvir da sala. É por amor, eu sussurrei para mim mesma, enquanto despejava algumas gotinhas na xícara dele. Ele só precisa de um empurrão para lembrar o quanto ele me ama. Eu voltei para a sala com as duas xícaras tentando agir com naturalidade. Ele olhou para mim e sorriu, um sorriso amigável, distante, como se eu fosse apenas mais uma pessoa na vida dele agora. Aquilo me machucou mais do que eu poderia admitir. Obrigado, ele disse, pegando a xícara. Eu sentei-me no sofá, observando-o enquanto ele dava o primeiro gole. O meu coração estava em chamas, dividido entre a ansiedade e a esperança. Está bom? Eu perguntei, tentando soar casual. Está ótimo, como sempre. Ele respondeu sem perceber nada de diferente. Eu conversei com ele por mais algum tempo, falando sobre algumas coisas banais. Ele parecia confortável, quase feliz por termos superado o término de forma madura. Mas eu sabia que não era o fim. Aquilo era só o começo. Quando me despedi, ele me abraçou. Um abraço breve, sem intensidade de antes. Mas para mim, foi o suficiente. Eu saí de lá com a certeza que ele voltaria para mim. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu esperava ansiosamente por uma mensagem, um telefonema, qualquer sinal que ele estava pensando em mim. Mas o silêncio dele era ensurdecedor. Até que uma semana depois, ele me ligou. Oi,
Ele começou com a voz hesitante. A gente precisa conversar. O meu coração disparou. Claro, eu respondi, tentando esconder a minha empolgação. Quando? Pode ser agora? Claro, eu passo aí em meia hora. Quando eu cheguei à casa dele, ele parecia diferente. Mais sério, mais distante. Sentamos no sofá e ele começou a falar. Olha, eu sei que você disse que estava tudo bem, que podíamos ser amigos, mas eu tenho pensado muito sobre isso. Acho que não é uma boa ideia a gente continuar se vendo. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Por quê? Eu perguntei, minha voz saindo mais alta do que eu esperava. Eu só acho que isso não está ajudando nenhum de nós. Eu quero seguir em frente e acho que você deveria fazer o mesmo. A raiva começou a borbulhar dentro de mim. Depois de tudo aquilo que eu fiz por você, depois de tudo aquilo que a gente viveu junto, você quer simplesmente seguir em frente? É isso mesmo? Eu perguntei. A minha voz estava carregada de incredulidade. E o que ele fez? Ele respondeu que sim, com a voz firme. Bom, o que eu fiz? Eu levantei, eu senti uma mistura de humilhação e fúria. Eu olhei para ele uma última vez, tentando encontrar alguma fagulha do homem que eu amava. Mas tudo que eu vi foi um estranho. Eu saí da casa dele sem dizer mais nada. E pela primeira vez, eu me perguntei se o problema não era ele, mas sim eu. Esse pensamento me atingiu como um soco. Durante todo esse tempo, eu havia me convencido de que ele era o culpado por tudo, pela distância, pelo término, pela dor que eu sentia. Mas naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas vazias, eu comecei a enxergar as coisas de outra forma. Eu me lembrei de todas as vezes em que ignorei os sinais de como me agarrei a uma relação que já havia acabado, mesmo quando ele tentou ser honesto comigo. Pensei em como eu tinha me comportado nas manipulações, nas tentativas de forçá-lo a me amar novamente. Eu precisava de ajuda. Na manhã seguinte, eu tomei coragem e procurei um psicólogo. A decisão não foi fácil. Parte de mim ainda queria acreditar que eu estava certa, que ele era o vilão da história. Mas no fundo, eu sabia que não podia continuar assim. Na primeira sessão, eu fiquei em silêncio por quase metade do tempo. A psicóloga, uma mulher de olhar calmo e voz suave, esperou pacientemente até que eu me sentisse pronta para falar. E eu comecei falando, dizendo que eu estava me sentindo completamente perdida. E ela sentiu, porque ela queria que eu continuasse falando sobre isso. E daí eu confessei para ela. Eu falei que eu fiz coisas das quais eu não me orgulho. Eu confessei isso entre lágrimas. Eu assumi que eram coisas que era para tentar segurar uma pessoa que nem queria mais estar comigo. E que tipo de coisas, né? Que eu coloquei, né? Sangue no café do meu namorado. E essas coisas foram uma tentativa de tentar fazer o meu ex continuar comigo. Eu sabia que ele não queria mais continuar comigo. E ela não me julgou, ela apenas me ouviu fazendo perguntas na tentativa de tentar me ajudar a organizar os meus próprios pensamentos. Com o tempo, eu comecei a entender que eu estava obcecada pelo meu ex. Que aquilo que eu sentia por ele não era amor, mas na verdade eu estava com medo. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de não ser suficiente, medo de não saber quem eu era sem ele. As semanas se transformaram em meses, né? O tempo foi passando e aos poucos eu comecei a me reconectar comigo mesma. Eu aprendi a lidar com a solidão, a valorizar a minha própria companhia. Também comecei a refletir sobre o que eu realmente quero em um relacionamento e sobre aquilo que eu também não quero. Não foi um processo fácil. Havia dias em que tudo parecia piorar antes de melhorar, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle da minha vida. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, eu fico feliz que você tenha dado esse grande passo de procurar ajuda. Sério, isso mostra uma coragem enorme. Às vezes, a gente se perde tanto tentando segurar algo que já não faz mais sentido na nossa vida, que esquece de olhar para dentro e entender o que realmente está nos machucando. Você merece muito mais do que viver em função de alguém que não te valoriza, que não gosta mais de você, que já tá, sabe, que já tá em outra pegada.
O mais importante agora é focar em você, no seu crescimento, no que te faz feliz de verdade. Não é fácil, eu sei disso, mas você está no caminho certo. Lembre-se sempre de uma coisa: você sempre tem que buscar o caminho da autossuficiência. O verdadeiro amor começa dentro da gente. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.